as pessoas compradas para Jesus. Shalom. Amém? Amém. Já desejo parabéns a todos os pais, né? Pelo dia da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem uma dúvida? Parabéns para nós. Amém. Amém? Abre vossas Bíblias, querido. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. Vamos hoje aprender um pouco aonde habita para Deus o verdadeiro valor de uma oferta, de um sacrifício e de atitudes na casa de Deus. Onde que habita o valor das coisas? Há uma diferença. O homem vê valor naquilo que é material. Deus vê valor naquilo que é espiritual. Amém. E nós vamos entender, à luz do desenrolar dessa mensagem, aonde que habita o verdadeiro valor das coisas para Deus. Gênesis capítulo 4, 3 ao 7 diz: ao cabo de dia trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que está decaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Podeis assentar. Onde habita para Deus o valor de um voto, de uma oferta, de um sacrifício, de um dízimo, de um estender de mão, de uma ajuda ao próximo? Onde que habita o valor? Nós, seres humanos, somos muito pegados a entender e compreender o valor das coisas naquilo que vemos, naquilo que conseguimos ver. E por isso somos tomados, iludidos e enganados pelo poder da aparência. Mas quando Deus ele olha o ser humano, ele não olha a estatura física, ele não olha para a beleza física, ele não olha para o tamanho físico. E para você ver como o homem julga pelo que vê, Samuel estava ungindo um rei baseado no que via. E Deus lhe chamou a atenção e disse: Samuel, não olhe para o seu tamanho e nem para a sua estatura. Porque o homem vê com os olhos, vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Esta passagem, ela identifica aonde que habita o valor das coisas para Deus. Na intencionalidade do coração. Tudo que você faz está baseado na intencionalidade. Se eu der isso aqui para o irmão, pega ele. Ele vai conseguir pegar, porque é algo material. E ele vai conseguir pegar porque ele está vendo. Agora eu vou dizer para ele: pega o amor e a intenção com que entreguei isso. Pega. O homem não consegue pegar.
Se eu desse para ele R$1 milhão, ele pegaria o que ele pode ver, o dinheiro. E eu poderia ser para ele o cara. E para Deus ser nada. Por quê? Porque esse 1 milhão vai ter valores monetários, mas pode ter valores intencionais apodrecidos, com segundas intenções e intenções contrárias aos princípios de Deus. Por isso que Deus disse para Caim, os dois ofereceram oferta. Já vi pregadores que dizem, é que Caim levou uns tomates meio murcho, uns pepinos meio murcho. Não. A matéria era boa. Mas a diferença não estava naquilo que se via, mas naquilo que não se via. Não naquilo que o homem poderia ver, mas sim naquilo que só Deus poderia ver. E Deus olhou o coração de Caim e olhou o coração de Abel. Um apaixonado. Um estava entregando uma oferta apaixonadamente por Deus. E o outro somente para cumprir um rito que o seu pai lhe ensinou. Só para cumprir uma liturgia. Só para cumprir uma regra. Sem paixão, sem amor, sem intensidade. Quando você adora a Deus, quando você faz algo para Deus, você tem que fazer sabendo que sem isso, as coisas não possuem valor para Deus. Você vai impressionar homens, você vai impressionar pessoas, você vai impressionar até mesmo seus patrões, porque eles vão julgar você pelo que vê, e Deus vai julgar você pelo que você é. As pessoas vão julgar pelo que você tem por fora, mas Deus vai julgar por aquilo que você tem dentro. E a maior prova disso, o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como símbolo que retina. Eu seria um crente barulhento, mas seria um crente vazio. Eu seria um joio muito parecido com o trigo. Mas o trigo, ele tem consistência. Ele não é vazio. O joio é parecidíssimo com o trigo, mas ele por dentro não tem nada. Então Paulo diz, eu posso ter vários dons, mas se eu não tiver amor, eu vou só ser um crente barulhento. E ainda continua, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse o dom da fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, não tivesse uma intencionalidade pura, se eu fizesse isso sem a intencionalidade que agrada a Deus, sem a intencionalidade que honra a Deus, eu não seria ninguém para Deus. Eu seria um Zé Nada, tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada. Por quê? Porque eu estaria rico por fora e pobre por dentro. Eu seria lindo por fora e feio por dentro, horrível por dentro. Porque o que enobrece o homem, o que valoriza o homem, é aquilo que está no seu coração. É aquilo que permeia a sua mente, que permeia a sua estrutura moral e que permeia a sua estrutura sentimental. E ele continua, que ainda, querido, que eu tenha o dom de entregar o meu corpo para ser jogado no fogo.
se não for pelos motivos certos, pela intencionalidade certa, eu vou virar um churrasco em vão. Eu vou virar um frango assado em vão. Porque eu só vou sair de um fogo para entrar no outro. Porque o céu é cheio de pessoas que têm coração, que têm alma. E não pessoas que só têm aparência. Nós precisamos ter consistência. Nós precisamos ter caráter. Nós precisamos ter o caráter de Cristo estampado e esculpido nas tálguas do nosso coração. Aleluia. Jesus ensinou, querido, que naqueles dias, muitos diriam, Mateus capítulo 7, 22, Jesus dizendo, ele disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer, sim, vocês fizeram. E com isso vocês impressionaram as multidões. Vocês impressionaram muitas pessoas. Mas nunca me chamaram a atenção. Porque para os homens vocês possuíam tudo. Mas para mim vocês não possuíam nada. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é para você entender aonde que habita para Deus o verdadeiro valor de um homem. Porque o valor de um homem não está naquilo que ele tem nem possui, mas sim naquilo que ele é. Em sua essência. Aleluia. E em suas intencionalidades com que vive e convive nesse mundo, na sua existência. Aleluia. Segundo Paulo, como eu falei, eu posso possuir o dom social. Glória a Deus. Queridos, meus irmãos, o que eu aprendo aqui em tudo nisso que eu já falei? Que todo voto, que toda oferta, que todo dízimo, que é entregue com um envelope chamado medo do devorador, não tem valor para Deus. Se você é uma pessoa que dá o seu dízimo com medo de um devorador, porque se você não der, Deus vai te punir, porque se Deus não der, você vai gastar na farmácia, porque se Deus não der, você vai ficar doente, porque se você não der, Deus não te abençoa pelo que você dá, Deus te abençoa pelo que você é. Aleluia, glória, aleluia. Ele não é um mercenário, ele não pede nada para te abençoar, ele te abençoa porque te ama. Aleluia. E se você tem para dar, porque ele já te abençoou. Aleluia. Ele já te deu, ele já te abençoou. E ele não pede nada em troca. Ele não é um Deus que se relaciona com o relacionamento em troca. Aleluia, glória. Todo dízimo, toda oferta, não tem valor para Deus se você dá dentro do envelope da obrigatoriedade da imposição. O pastor lhe opõe, porque um estatuto de uma igreja lhe opõe, porque você é obrigado a dar. Tudo que você faz por obrigação não tem valor. Tudo que se faz por obrigação não tem valor. Se você pede para a sua esposa assim, ó, faz um cafezinho para mim, ela vai lá e faz, mas ela está fazendo porque você está pedindo. Agora não é lindo, irmãos, quando você não pede nada e ela chega assim, ô meu amor, aquele cafezinho. Cara, aquele café fica tão gostoso. Assim para Deus, quando Ele não te pede, você faz. Você não faz porque Ele pediu. Você não faz porque você tem medo dele. Porque você tem medo da vara, você tem medo da luta, você tem medo da tua mão. Você dá porque você o ama. Porque você o admira. Porque você o respeita. Você lhe diz, Deus, eu estou dando, ainda estou dando pouco. Se eu pudesse, eu daria mais. Porque Deus se impressiona não com aquilo que é matéria, Deus se impressiona com aquilo que é espírito, Deus se impressiona com a tua gratidão, com o teu amor, com a tua devoção, com a tua fidelidade, com a tua obediência, com a tua Aleluia!
Aleluia. É isso que impressiona Deus. Isso que é dado com relacionamento de troca. Ó Senhor, eu te dou isso, mas eu queria ganhar isso. Agora nas igrejas é assim. Você dá um carro, você ganha um avião. Você dá um avião, você ganha uma nave. Você dá uma nave, você ganha uma passagem para ir para Marte. É isso que eles prometem. Verdade. Eles pregam um Deus de relacionamento de troca. Um Deus que só te abençoa porque você dá para Ele. Esse Deus é mamão. Esse Deus é o Deus do dinheiro. Esse Deus eu não sirvo. Eu sirvo um Deus que não precisa pedir nada para mim. Eu sei o que eu preciso fazer. Aleluia. Porque eu o amo. Aleluia. E quando você ama uma pessoa, você sabe das suas obrigações. É verdade. Você não deixa uma pessoa que você ama morrer. Você não deixa uma pessoa que você ama passar mal. Por quê? Porque você ama. Amém? Amém. Aleluia. Veja o que Jesus nos ensinou a todos que tentam apresentar uma oferta sem sentimento e sem um coração puro. Lembra o que o salmista disse? Que nós precisamos levantar as mãos no tempo com as mãos limpas e com um coração puro. É isso que Jesus nos ensina quando Ele vai nos ensinar sobre oferta. Em Mateus 5, 23, 24 diz assim, ó, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e o altar não é o púlpito não. Altar aqui na época era o altar de sacrifício. Eu já vi pregadores colocam uma salva aqui em cima e dizem, não, está escrito agora que Jesus disse como trazer a oferta no altar. Só que a ignorância da pessoa é tão grande que ele acha que o altar é o púlpito. Que Jesus estava em cima do púlpito e disse, ó, quando você for trazer a oferta em cima do púlpito. E ainda faz as pessoas virem na frente achando que estão dando oferta no altar. Eu vi, irmão, bastante pessoas. Eu olhava e dizia, que ignorância. Não sabe o que estão lendo. Não sabe o que estão aprendendo errado. Esse altar não era esse altar. O altar era altar de sacrifício. E a oferta não era dinheiro, a oferta era animal. Que era ser trazido para o sacrifício, não tem nada a ver com dinheiro. E para você ver que o valor não está na oferta em si, Jesus disse, se te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta. E vai se consertar com teu irmão. Por quê? É o que o salmista disse. Quando vai se apresentar na casa do Senhor, se apresente com as mãos limpas, ou seja, que não tem suja com sangue, com roubo, com falsidade, com violência e com o coração puro. A mente limpa, com uma moral exemplar, com uma vida sentimental pura, limpa, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem desejo de vingança, sem inveja, sem ciúme, sem nada que contamine a santidade emocional. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E vai se reconciliar com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Veja, segundo Deus, onde habita o valor de uma oferta agradável e que produz alegria em Deus. Êxodo 25, do verso 1 ao 3. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, ou seja, uma oferta levantada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e essa oferta alçada que tomareis deles, ouro, prata e bronze.
Deus disse, vou levantar uma grande oferta, Moisés. Vai, vou. Só que tem uma coisa. Eu só vou aceitar oferta daquele que voluntariamente quiser ofertar. Ninguém vai ser obrigado. Porque oferta sob obrigação, para mim, não vale nada. Aleluia. Não é simples, né? E quantas pessoas que eu vi ofertar por medo, ofertar por avareza, ofertar para barganhar por Deus. Paulo afirma categoricamente que toda oferta jamais seu valor vai habitar em valores monetários ou imateriais. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem constrangimento, você não pode ser constrangido. Você não pode ficar num culto onde se fala meia hora de oferta, aí depois de falar meia hora de oferta, você é totalmente constrangido, você é totalmente manipulado, você parece que bota um revólver na tua cabeça que se você não vir na frente e ofertar, você vai para casa e vai morrer. Você é assaltado publicamente. Assaltado. Por palavras psicologicamente bem produzidas, adulteradas para te roubar. E eu vi milhares de pessoas sendo roubadas desse tipo. Onde meia hora se falava de oferta. Fazia-se uma lavagem cerebral. E uma limpeza do bolso dos ignorantes. Verdade. E eu fui perseguido porque eu denunciava esse tipo de atitude. Vocês podem procurar no YouTube, tem vários vídeos meus desmascarando esses falsos profetas. Que não ensinam o que está na Bíblia. Não está claro aqui, Paulo diz, sem constrangimento. Está na Bíblia, sem constrangimento. Eu não posso ser constrangido. Eu tenho que fazer por amor, eu tenho que fazer por voluntariedade, não por obrigação e por medo. Não por avareza. Não porque Deus vai me dar 100 vezes mais, mas sim porque eu o amo. Porque eu sei da necessidade da igreja. Eu sei da necessidade que precisa. Aleluia. E não para enriquecer vários imperadores da fé. Gosto. É, Deus. Que Jesus gosta fora de sua boca. Veja onde habita o valor de uma oferta, segundo o profeta Miqueias. Olha o que Miqueias diz. Capítulo 6, versos 6 e 8. Com que me apresentarei diante do Senhor? E me prostrarei perante o Deus excelso. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de milhares de ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Teve um idiota que fez uma pergunta. Eu vou agradar o Senhor com um monte de bezerro, com um monte de oferta, com um monte de dinheiro, um monte disso. Deus disse, não, meu louco. Eu só quero a tua humildade. Que tu seja justo. Aleluia. E que tu seja benevolente. Aleluia. É isso que eu quero dizer. Aonde habita o valor de uma oferta?
Aonde que habitava o valor da oferta da viúva pobre? Jesus ficou na porta do templo, só de olho no gasofilácio. Outra coisa, né? As pessoas, nós hoje usamos arrecadar a oferta na salva, mas no templo não era na salva. No templo era uma caixinha que tinha no final do templo, na entrada do templo, ou seja, e as pessoas só ofertavam na saída e não na entrada. Isso simbolizando o quê? Que primeiro eles entravam, eram abençoados e depois saíam e agradeciam. O inverso de hoje, que você entra, você dá e aí você sai abençoado. Você dá para o pastor olha, te abençoa, daí tu sai. Era o contrário. Não, primeiro você vem, você é abençoado, depois você sai e oferta. Aí as pessoas estão saindo do templo, aí botavam a mão no bolso e botavam dentro de uma caixinha. E aí veio uma velhinha, viúva, e foi lá, botou a mão no bolso, viu que tinha só umas moedinhas, mas era o que ela tinha. Aí o amor dela, a gratidão dela foi tão forte, que ela disse: Senhor, eu só tenho isso aqui, mas eu te amo tanto, que eu quero dar para ti. Aleluia. E os outros vinham daquilo que tinha sobra. Chegava até a cadeira no chão e deixava. Lá e botava. Jesus chamou seus discípulos e disse: vocês observaram que ela viu? A melhor oferta foi a dela. Porque a intenção do coração dela foi melhor do que a dos outros. Porque os outros deram do que sobrava. E ela deu tudo que tinha. Aleluia. Porque o amor dela era maior. Aí você entende onde é que habita o valor de tudo que você fala para Deus? Não adianta se vangloriar: mas eu fiz isso. Mas eu fiz aquilo. Uma vez eu fiz aquele outro. Mas com que intenção você fez? Mas eu sou um levita. Aí você vem cantar, você não canta para Deus, você canta para aparecer. Você acha que teu louvor tem valor para Deus? Não. Se você é um pregador e prega para ser uma estrelinha de tudo, você acha que esse dom é para honrar a Deus? Não, é fazer autopropaganda. Você recebe um dom para pregar e cobra 60 mil para pregar. Você está honrando a Deus? Você está vendendo a fé, você está se vendendo, você está se corrompendo. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Mas eles não lê esse versículo. É de graça recebeste e cobrai. Tiago afirma que a verdadeira religião não está fundamentada em valores monetários e materiais, mas sim em valores sentimentais e intencionais. Por isso que ele diz que se você acha que tem fé e você não visita a viúva, os pobres, os estrangeiros em suas necessidades, sua fé e sua religião é vã. É uma piada no mundo espiritual. Agora, se você entender que Jesus decidiu ser servido pela vida do outro, e que o único mediador entre eu e Jesus é o meu próximo, você vai conhecer Jesus. Aleluia. Agora, quem não tem coragem de estender a mão para o seu próximo e ajudar o seu próximo, nunca conheceu Jesus. Porque você nunca ajudou, nunca estendeu a mão para ele. Porque só estende a mão para Jesus, só faz alguma coisa para Jesus se fizer o próximo. Porque Jesus disse, quando for indagar para ele: quando que nós te visitamos? Quando que nós te demos de comer? Quando nós te demos de beber? Quando nós te vestimos?
Quando ele disse, quando a um desses pequeninos fizeste, Aleluia. a mim fizeste. Nós clamamos o Senhor. Aleluia. Deus, eu tenho Aleluia. abençoado.